Aqui no estúdio está o nosso analista internacional, Lorival Santana. Lorival, boa noite. Boa noite. A gente destaca aqui que o presidente Donald Trump foi questionado sobre a prisão do príncipe Andrew, a qual Trump classificou como uma vergonha, algo muito triste. Mas a pergunta do repórter era se haveria prisões relacionadas a Epstein também nos Estados Unidos, mas isso Trump não respondeu. E isso mostra a grande diferença, né, Lorival? Que a gente está vendo aqui entre a justiça britânica ou a polícia britânica e o trabalho que está sendo feito na investigação do que Epstein realmente alcançou nos Estados Unidos. A gente viu ali na reportagem preparada pela nossa editoria de internacional. Príncipe Andrew preso. Ok, depois foi solto, mas a investigação continua. E esse ex-embaixador também sendo questionado, e esse questionamento atingindo até mesmo o primeiro-ministro britânico. Enquanto isso, nos Estados Unidos, nada. Boa noite, Lorival. Boa noite. Sim, desde o início a gente observa isso nos Estados Unidos, né? Em 2008, o Epstein conseguiu fazer um acordo de leniência com o Ministério Público Estadual da Flórida. E isso travou as investigações, porque esse acordo previa uma proteção dos outros envolvidos no caso, enquanto ele colaborava com a justiça. Ora, ok, ele foi preso, foi solto, depois foi preso de novo, e em 2019 ele morreu na prisão. E ao morrer na prisão, o Ministério Público perdeu aquela principal carta que tinha na manga com ele, que era ameaçá-lo de uma pena muito longa caso ele não entregasse, oferecesse provas contra os outros envolvidos. Mas isso não justifica esse acontecimento. Entre 2008 e 2019 passaram-se 11 anos, quer dizer, foi realmente uma investigação muito lenta, muito truncada, intermeada por uma libertação dele, em que ele voltou a conviver com a elite internacional. Então, realmente não dá para explicar o que aconteceu. E, de fato, acho que a Inglaterra deu uma lição hoje para o mundo, né, do que é o Estado de Direito. A lei é igual para todos, né? Aliás, quando o Estado inglês entra com uma ação contra alguém, é o rei que está entrando. Então, nesse caso, se acontecer, será o rei contra o irmão dele, né? E estará escrito Rex em latim. Eu mesmo vivi uma situação que prova isso. Eu tinha recém mudado para a Inglaterra, estava voltando de carro, dirigindo da Escócia para a Inglaterra, e acelerei um pouco mais do que eu deveria e fui parado pela polícia. Estava tendo obras lá e estava meio confuso também a organização ali da estrada. E aí eu levei uma lição de moral do policial, porque eu tinha acabado de me mudar, ele viu que eu morava há pouco tempo na Inglaterra, me deu uma bronca, eu fui super humilde também, pedi desculpas, não faça mais isso e tal, e me liberou. Na semana seguinte eu li no jornal que o príncipe Philip, marido da rainha, tinha passado pelo mesmo lugar, cometido a mesma infração e sido multado. A lição para mim foi, se você é um recém-chegado, ok, a gente te entende melhor. Agora, se você é da família real, você não pode alegar que não conhecia essa regra, né? Então, lá é o contrário, quer dizer, nem sempre, naturalmente, não é um sistema perfeito, mas a cultura permite que aconteça algo assim. Se você é um privilegiado, você é cobrado mais duramente do que se você não é um privilegiado, né? Agora, nos Estados Unidos, o preço que pode ser pago pode ser o preço político, né? Mas o presidente, por exemplo, o presidente Trump, está completamente blindado, porque o Departamento de Justiça é controlado por ele, e lá essa mistura entre Departamento de Justiça e Ministério Público, ou seja, o Procurador-Geral, no caso uma mulher, Pam Bondi, é nomeada por ele e é também a secretária de Justiça dele, essa confusão de prerrogativas acaba permitindo que o texto esteja todo censurado, a gente não sabe direito o que está sendo escondido, né? Ainda faltam milhões de páginas para serem liberadas, e essa demora em liberar também causa muita suspeição. E esse cargo de presidente nos Estados Unidos é um cargo altamente protegido, né? Em tese, e com a jurisprudência da Suprema Corte atual,
dos 9, 3 foram nomeados por Trump, 5 são conservadores. Essa jurisprudência diz que o presidente não pode ser processado por supostos crimes que ele cometa no seu cargo. O interessante é que a Constituição americana foi criada para evitar que os americanos fossem de novo súditos de um imperador, no caso britânico, no contexto da independência dos Estados Unidos, para que não houvesse mais um imperador nos Estados Unidos. No entanto, na prática, hoje, há muito mais um imperador nos Estados Unidos do que no Reino Unido. Rapidamente, só voltando a falar do Andrew, e especialmente naquela imagem que ele aparece quase que deitado no carro, essa aqui, saindo da delegacia onde ele ficou preso por 12 horas, prestando depoimento, e a polícia falando, ele está solto, mas a investigação continua. Essa imagem, de alguma forma, por mais que ele seja ex-príncipe já há algum tempo, ainda atinge a família real britânica, ainda vai atingir, por exemplo, o próprio rei Charles, que você viu no começo dessa edição, disse uma frase bem dura, que siga-se o curso da lei. Eu acho que não. Eu acho que essa foto, o que aconteceu hoje, fortalece a instituição da monarquia por causa da conduta do rei Charles, da conduta da justiça britânica, da conduta da polícia britânica, que se mostraram independentes frente ao palácio de Buckingham, né? O rei, aparentemente, foi tão surpreendido quanto nós, quanto o próprio Andrew, da notícia e apoiou. Eu acho que isso foi fundamental. A família real britânica, tradicionalmente, doesn't explain and doesn't complain. Não explica e não se queixa. Hoje, ele explicou, se queixou, se colocou frente às câmeras. Eu acho que isso foi altamente positivo.